A deixis é um fenômeno linguístico normalmente estudado numa disciplina chamada pragmática. Entretanto, ela também é importante na semântica quando se estuda semântica referencial. Por esta razão, neste vídeo, eu vou apresentar uma breve definição de deixis e focar a seguir nos diferentes tipos de deixis. A deixis tem um apelido que é linguagem de apontar. Isso significa que as palavras ou expressões deíticas, elas apontam para um objeto que está no contexto, na situação de fala. Para se entender o referente, para se identificar o referente, é necessário compreender a situação de fala. Notadamente, é necessário conhecer a pessoa do discurso, o lugar ou o tempo em que se fala. Nós podemos começar com a deixis de pessoa. A deixis de pessoa se relaciona particularmente com os pronomes de primeira pessoa e de segunda pessoa que correspondem, respectivamente, à pessoa que fala e a pessoa que ouve. São os interlocutores em uma situação discursiva. Então, você vai ter pronomes pessoais como eu, você, ou tu. Também pronomes possessivos como meu, minha, seu, sua, teu, tua. E pronomes também oblíquos como mi, lhe, se, si, mim. Então, esses tipos de pronome marcadamente são casos de expressões deíticas do tipo deixis de pessoa. Junto a esses pronomes de primeira e segunda pessoa, nós temos também pronomes de terceira pessoa, que fazem parte desse sistema deítico básico de três pessoas do discurso. Em certas línguas, existe uma diferença de gênero, como, por exemplo, o português. O português você vai ter pronome de terceira pessoa, ele, ela. Pronomes que diferem não só o singular do plural, mas o singular do plural dois, o dual, e plural mais de dois. Algumas línguas fazem isso. Então, você vai ter, por exemplo, o você, vocês, e um vocês diferente, gramaticalizado, uma forma diferente, porque é vocês mais de dois. Por fim, um ponto bastante interessante também sobre a deixis de pessoa é o caso das línguas que separam a primeira pessoa do plural, se ela inclui o interlocutor ou ela se refere apenas a quem está falando. Então, digamos que eu esteja fazendo um pronunciamento, e me refiro a mim e a um grupo que eu represento. Então, por exemplo, eu digo assim: nós aqui, os professores do DLA, queremos receber os alunos de braços abertos. Quando eu falei nós, eu estou me referindo a um grupo a que eu pertenço, mas não aos ouvintes, que são os alunos. Por outro lado, eu posso usar esse mesmo nós para incluir as pessoas que estão me ouvindo, e até outras pessoas. Então, quando eu digo alguma coisa assim, hoje em dia nós temos que nos preocupar em fazer algum tipo de poupança. Eu estou me incluindo ouvinte, eu estou falando a todo um grupo, a todo mundo que eu me ouvir falar. Então, tem línguas que marcam essa separação. O nós, quando inclui o ouvinte, e o nós, quando não inclui. A língua portuguesa não faz essa distinção. Assim, por exemplo, se eu falo, eu esqueci meus livros no meu trabalho, só é possível dizer a referência do eu e do meus livros e meu trabalho
se você sabe quem é esse eu, você sabe quem falou, né? Ouvindo isso de mim, você vai saber que meu trabalho é o departamento de letras, né? E eu sou a Cida. E então são os livros da Cida. Ouvindo a mesma frase de uma outra pessoa, obviamente, esses referentes vão mudar, embora o enunciado seja exatamente o mesmo, formado pelas mesmas palavras. Ficou claro como o contexto é que vai definir os referentes dessas expressões linguísticas e por que elas são variáveis? Por fim, ainda envolvendo pronomes, existe um fenômeno chamado deixis social. E ele tem a ver com o grau de intimidade ou não, distância, que existe entre o falante e o interlocutor, o ouvinte. Na língua francesa, você vai ter o tu e o vous, que ambos significando a segunda pessoa, ambos se referindo ao interlocutor. Entretanto, existe uma diferença entre nível de proximidade, de intimidade que se tem com a pessoa. Isso ocorre também no espanhol, que você tem o tu e o usted, e também no alemão, du, sie. E se nós pensarmos também, isso existe em português, embora as gramáticas tendem a não reconhecer isso. Mas nós sabemos que existem formas bem informais, como se, e até um nível bastante formal, que você diz para uma pessoa que você não conhece, você diz, o senhor, a senhora, eu gostaria de falar com a senhora, gostaria de falar com o senhor, né? Num nível maior de formalidade. E entre esses dois extremos, você vai ter o você, né? Então, fechando, esse então é um tipo de fenômeno chamado deixis social. Da mesma forma que os pronomes estabelecem um sistema dos participantes envolvidos no ato de comunicação, na deixis de pessoa, existem também nas línguas palavras que estabelecem uma divisão no espaço em torno do falante. Nós estamos nos referindo agora a deixis espacial. Por exemplo, eu posso dizer, eu estou aqui na minha sala. Se você quiser falar comigo agora, pode vir até aqui. Ou então, você me espere mais um pouco, que eu desço aí na cantina e a gente conversa. Digamos que de fato eu desça e vá até a cantina conversar com a pessoa, lá eu posso dizer, ainda bem que eu vim aqui na cantina falar com você. Lá na minha sala estava um gelo. Então, nós percebemos que essas palavras têm referentes variáveis e vai depender, o significado, o referente de cada um vai depender do contexto. Os pronomes demonstrativos também fazem esse papel. O pronome esse e o correspondente essa, esses, essas, este, esta, estas, estes, aquele, aquela, aquilo, né? Também no plural, para aquele e aquela, são capazes de estabelecer ou de demonstrar uma distância a partir da posição do falante. Isso também é deixis espacial. Então, se eu digo, este par de óculos é meu. Aquele lá é seu, né? E esse aqui é da minha aluna. Então, nós temos aí uma divisão de 3 partes. Tem língua que não faz essa divisão. O inglês, por exemplo, costuma usar this e that, e o plural dessas formas, que são these e those, né? Então, obviamente, mesmo que varie de língua para língua, a maioria das línguas tem uma classe de palavras que faz essa distinção, marcando a distância distância espacial em relação ao falante. Por fim, ainda falando sobre deixis espacial, eu gostaria de destacar os verbos vir e ir, que contém componente deítico. Quando você diz venha cá, você está convidando a pessoa para vir em direção a você, que é o falante.
E quando você diz, não, agora você pode ir, você está dizendo para a pessoa se afastar de você, né? Você está convidando a pessoa a se afastar de você. Então, é um tipo de deixis que está apegada não a advérbios, mas à semântica desses dois verbos. E por que ele é deítico? Porque expressa algum tipo de movimento, esses são verbos de movimento, de aproximação ou de distanciamento em relação ao falante. Por fim, nós podemos pensar na deixis de tempo, né, que funciona de maneira semelhante à deixis espacial, porque são expressões linguísticas que marcam uma distância entre o momento da fala e o momento a que o falante se refere no seu enunciado. Expressões como amanhã, ontem, no mês que vem, ano passado, só podem ter um referente definido, ou seja, você saber a que dia o falante se refere, ou a que ano, ou a que mês se refere, se você souber determinar quando o enunciado foi pronunciado, né? Quando o enunciado foi feito. Então, amanhã, você tem que saber qual é o hoje, né? Então, o contexto é que vai determinar a referência dessas palavras e é, portanto, uma referência variável. Muitas vezes é comum a gente usar expressões espaciais num sentido metafórico para nos referirmos ao tempo, né? Então, se eu digo, nossa, a formatura está longe o quê? Do tempo atual em que eu estou falando isso. Né? A formatura de alguém está longe. Talvez a pessoa esteja no segundo ou terceiro período do curso. Então, de fato, falta muito tempo a partir deste momento em que o enunciado foi feito. Né? Isso também é comum. Então, como se percebe, em todos esses casos de deixis, o contexto é muito relevante. Né? E quando a gente fala o contexto da fala, da situação de fala. E a deixis nada mais é do que esse uso de expressões com esse potencial de apontar para elementos referenciais fora do enunciado, para o contexto de enunciação.